Olá pessoal, bom dia. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar vendo quais são os direitos da população do país, né, mediante essa questão aí do controle, da questão do Estado, né, da política. Então, como diz o texto aqui, né, a gente vai utilizar o texto do capítulo 16, eu estou compartilhando na página 152. Pensar em direitos e cidadania do Brasil significa refletir sobre a história da população brasileira e as características das relações políticas e sociais que aqui se estabeleceram. O historiador brasileiro José Murilo de Carvalho diz em seu livro Cidadania no Brasil que a sequência histórica da conquista de direitos propostas por T.H. Marshall aconteceu de forma diferente no Brasil. Aqui primeiro vieram os direitos sociais, depois os políticos e depois os civis. Neste capítulo, vamos verificar como isso aconteceu. Então, para o Marshall, vamos ver aqui a cidadania, então, ela tem origem na Grécia e Roma, né? Então, os primeiros romanos, né, e gregos que estudaram a democracia, eles então cunharam a definição de cidadania. Né? Então, o termo cidadania tem origem etimológica no latim, né, da Grécia, né, antiga, cívicas, né, significa cidade. Então, estabelece então, o estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada. Então, a cidadania, no início da sua origem, ela dava sentido e direito a uma pessoa de poder usufruir dos seus direitos mediante aos outros indivíduos, ou mediante ao relacionamento com outros indivíduos em uma sociedade. Tá? Ao contrário, né, dos direitos humanos, que tendem à universalidade dos direitos do ser humano, na sua dignidade, né, a cidadania moderna, né, embora influenciada por aquelas concepções mais antigas, possui um caráter próprio e duas categorias, formal e substantivo. Então, a formal, então, na atualidade, a cidadania, existem duas categorias de cidadania que se diferem, então, da cidadania da Grécia Antiga. Tá? Então, a cidadania hoje, ela tem uma categoria mais formal, que é a do direito, né? Direito internacional, indicativo, que é indicativo que de nacionalidade, de pertencimento a um país, né? Então, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, então eu tenho direito à cidadania plena no Brasil. Nos Estados Unidos, eu não tenho direito à cidadania plena. Então, se eu viajar para os Estados Unidos, eu tenho que ter um visto para poder exercer os direitos que os cidadãos americanos têm por um determinado período. Um determinado período é aquele período que o visto de viagem vale, aquele visto de um ano, de 3 meses, depende do tempo que a embaixada americana, por exemplo, vai me ceder o visto. Tá? Então, em segundo lugar, na ciência política e na sociologia, o termo adquire um sentido amplo, né? Que é o que a gente está vendo aqui. A cidadania substantiva. Ela é definida como a posse de direitos civis, políticos e sociais. Tá? Então,
A cidadania substantiva é definida como a posse de direitos civis, políticos e sociais, que é o que a gente vai estudar agora, que o sociólogo T.H. Marshall, né, o estadunidense T.H. Marshall, definiu na década de 50. Então, essa definição de cidadania, para a gente iniciar o trabalho, é muito importante. Tá? Então, segundo Marshall, né, a cidadania se define, então, em direitos sociais e políticos, tá? O que a gente leu lá no início do texto. Tá aqui, compartilhar agora. Depois vou botar aqui esse link do conceito de cidadania para vocês e para a gente poder continuar, tá? Então, uma sociedade com direitos, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Uma sociedade com direito para poucos, tá? Essa é a cidadania no Brasil. 100 anos após a independência, nos anos 1920, o legado colonial, principalmente a escravidão, continuou presente na sociedade brasileira. Os valores de liberdade individual praticamente não existiam na sociedade escravocrata. Então, lembrando que a escravidão no Brasil acabou no ano de 1889, depois de 320 anos. Né? Depois de 1889, era natural que o sistema continuasse a ser o escravocrata, mesmo formalmente, né? Como a gente leu ali, a cidadania formal, né? A lei, né? Tendo sido alterada em 1889. Então, os valores de liberdade individual praticamente não existiam na sociedade escravocrata e pouco significavam para a maioria da população. Para os não escravos, os direitos civis só existiam no papel. Se a maioria estava abaixo da lei, os senhores coronéis estavam acima dela. Os direitos de ir e vir e de propriedade, a inviolabilidade de domicílio e a proteção de integridade física dependiam do poder dos coronéis. São da época dos coronéis, por exemplo, algumas das expressões que continuam vivas. Para os amigos, pão. Para os inimigos, pau. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Então, nós estamos estudando aqui o período da Primeira República, né? Então, a gente já estudou em história essa questão do coronelismo, né? Então, onde o voto de cabresto, né? Onde, então, quem estava sob a proteção dos coronéis, eu até falei isso em sala de aula, que na época não existiam, por exemplo, as vilas, os bairros, né? Somente as cidades, os centros, assim, e os bairros, eles eram grandes fazendas, né? Grandes sesmarias, praticamente, né? E onde quem mandava era o coronel. E que depois, né, essa política, eu falei isso em sala de aula, que depois essa política ela foi se transformando, né? Foi se transformando ao longo da história, e hoje quem comanda, geralmente, a vila, né, a periferia, é o traficante, né, substituindo o coronel, né? Então, hoje, quem te dá proteção, infelizmente, né, muitas vezes, é o bandido, né, traficante, substituindo, então, a política, né, do coronelismo que existia no início do século XX. Ou no período do Brasil colônia, onde tu tinha o painho ali, tu tinha o coronel, tu tinha o grande proprietário de terra, que andava sempre armado e com capangas, né? A gente consegue ver isso em alguns filmes, né, do Nordeste,
na minha época, assim, que eu era mais guri, isso é muito filme dos Trapalhões. Os Trapalhões gostavam de fazer filmes sobre o coronelismo, mostrar o coronel, e mostrar os Trapalhões indo lá, o Didi indo lá e roubando a mulher do coronel, o coronel mandando os capangas atrás deles, e botando no pau de arara, né? Então eles gostavam de fazer uma alegoria, né? Uma caricatura do período, principalmente no Nordeste, né? Isso ainda hoje é muito forte, né? Gado Leão, em cumprimento da lei e por ordem do doutor juiz desta cidade, venho aqui em praça pública impor um castigo a esses criminosos que ousaram invadir a fazenda do nosso querido Coronel Ferreira. E para que invadir esta fazenda? Para roubar um copo d'água. Senhor Apolinário vai ficar aqui em praça pública, olhando para o sol até contar 1000 estrelinhas. Peça ao povo da cidade que escute bem atento. A lei é cega, é verdade, sou cego nesse momento. Com justiça e lealdade eu abro a solenidade e começo o julgamento. Autoridades presentes e toda a população, se querem que eu me apresente, eu sou a acusação. Defendendo toda a gente, acuso 3 delinquentes de roubarem nosso pão. É feliz quem tem em casa o seu pão de cada dia. Pode assar carne na brasa e comer com alegria. Mas quando a fome ataca, o homem se arma de faca e rouba pra dar a família. Todo o povo da cidade sabe que não tem perdão. Atingiu maioridade, paga a pena de prisão. Salvando a sociedade, quero ver atrás das grades esses 3 cabas ladrão. Vou pedir às excelências a maior compreensão. Só roubaram pras crianças que não tinha refeição. Nem Jesus aguentou fome, vendo ela entre os homens, multiplicou peixe e pão. Eu me dou por satisfeito, defesa e acusação. Vou conversar com o prefeito pra saber da punição. Temos que arranjar um jeito, o problema já está feito. Vou buscar a solução. Os dias foram passando, ninguém teve piedade. 3 sujeitos condenados, sofrendo perversidade. O juiz entrou em cena, disse que o resto da pena é trazer água pra cidade. Trazer água pra cidade. Fala aí, vocês aí, vão ficar de refém. Vocês só vão... Não tem que falar nada. Nós nunca separemos na vida. Tá legal, fala logo, vai. Ele vende água, mas não vai dar pra ir lá não, porque se a gente for lá, ele pode até matar a gente. Água não se vende,
Água de Deus, se é de Deus é nossa. Vamos lá e tomar. Olha, espantalho, tu vai espantar eles por trás. Tonel, tu vai pelas bandas. E Leão, tu vai bem de frente. Não, eu não vou não. Deixa de ser frouxo. Você não sabe a força que tem. É? Você não é leão? Sou. Vai lá e faz. Uau! Faz. Uau! Uau! É leoa. É leoa ou gazela. Dinheiro ou título eleitor? Tem não, senhor. Então sai da fila. Pelo amor de Deus, moço. Ela só quer uma caneca d'água. Isso é um problema para tratar com o dono da água. Então, estão satisfeitos, meus filhos? Deixa a mulherzinha vir aqui. Coronel, pelo amor de Deus, um copinho d'água para meus meninos. Ela não tem dinheiro, seu coronel. Nem título de eleitor? É analfabeta de pai e mãe, doutor. Pelo amor de padrinho padrício, moço. É por meus filhos. O meu marido já morreu, mas ele mandou no senhor. Eu juro. Pro diabo com essa ladainha. E não será com voto de defunto que eu vou me eleger prefeito. E tem mais, hein? Essa eleição eu não vou perder. E quem não tiver dinheiro nem voto, que morra de sede, cambada. Pelo amor de Deus. Seu miserável. Excomungado. Vamos passando na fila aí, todo mundo na fila. Tome do coronel. Eu já. É isso aí. Todo mundo que não tá com fome de vocês. Quem tá água aí, tá bom? Dá pra ver se tá vendo. É, a água tá boa. Tome do coronel. Vamos organizar isso aqui. Tá lindo. É, dá água aí. Dá licença, senhor. Fica rápido. Tome baixo. Oi, vamos fazendo fila aí, macacada. Quem não fizer fila não vai ter água. Tome do coronel. Ora. Água é nossa, é de Então, se a maioria estava abaixo da lei, os senhores coronéis estavam acima dela. Os direitos de ir e vir de propriedade, inviolabilidade do domicílio. Então, a proteção da integridade depende do poder dos coronéis. Então, se eu trocar aqui a palavra coronel hoje por chefe da boca, vocês não vão estranhar. Né? Porque quantas vezes a gente escutou no noticiário, né? Gangue tal invadiu condomínio, ou invadiu casas expulsando as pessoas. Né? Tiraram as pessoas dessas casas e mandaram embora. Né? Então, e ninguém pode, nem a polícia às vezes pode fazer alguma coisa. Então, para os amigos o pão, para os inimigos pau, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Essa também é uma frase que a gente escuta muito hoje, né? Por aí, de vez em quando a gente escuta por aí, infelizmente, né? A gente escuta e vê as práticas, né? Políticas, né? Às vezes a gente vê algumas práticas que, se não são explícitas, essa frase, elas estão implícitas. A gente vê uma facilitação de pessoas, uma facilitação de poder para pessoas que têm o mesmo pensamento, né, daqueles que estão no poder, não importa a sua competência, não importa a sua competência, não importa o seu poder de resolução, né, a sua clareza, a sua importância para resolver os problemas. Importante é ser amigo do rei, né? Isso a gente vê muito. Então, somente no final da década de 20, em decorrência da imigração e da luta dos trabalhadores nas grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, algumas pequenas conquistas foram alcançadas.
como os direitos de organização, de manifestação, de escolha do trabalho e fazer greve. Mas como aos olhos dos governantes a questão social era uma questão de polícia, entre aspas, então a gente vai estudar isso logo em seguida em História, a gente vai ver a Revolução de 30, já o nosso próximo assunto em História, com Getúlio Vargas tomando o poder, e a gente vai ver como ele trata, né, nos primeiros anos, essa questão social, né? Então, fazer manifestação no Brasil era questão de polícia. Tem que prender, é vagabundo, tem que botar na cadeia. Tá? Isso é uma questão que vem de séculos já vem enraizada, né? De que quem se manifesta e quem luta pelos seus direitos está errado. Tá, gente? Então, essa é uma construção social que foi feita pela elite, né? Pela elite colonial portuguesa, né? Pela elite que comandou a colônia nesses 300 anos, né? Para quê? Para que os colonizados, os negros da terra, como eles chamavam o verdadeiro brasileiro, né? Aquele que não era português, aqui não reclamasse, né? Não lutasse contra as leis e as imposições vindas do rei de Portugal, tá? Então, os direitos políticos eram igualmente restritos. Considerava-se a Constituição de 1824 liberal, pois permitia, em 1824, a gente está vivendo no Império, né? O Império do Brasil, pois permitia que votassem todos os homens, as mulheres não votavam, acima de 25 anos, com renda de 100 mil réis, mesmo que fossem analfabetos. Com isso, apenas 13% da população brasileira tinha condições de votar. Foi aquilo que a gente estava falando lá no outro assunto do poder e o Estado, quando o Durkheim falou sobre quem poderia votar nas eleições legislativas na França, né? E somente 5% elegeram o parlamento. Então, em 1824, 13% da população tinha condições de votar no Brasil. Somente a Constituição permitia votar somente homens que tivessem acima de 25 anos, então vocês não poderiam votar, e teriam que ter uma renda de 100 mil réis. De 100 mil réis, depois a gente pode fazer uma conversão, tentar buscar a conversão, deixa eu ver se eu consigo aqui rapidamente, réis para reais, conversão. O valor aproximado é o seguinte: 1.000 réis é equivalente a 123 reais. Né? Então, 100 mil réis é igual a quanto? 123 mil reais. Então, é isso. Então, quem tinha uma renda... Então, 1.000 réis, pessoal, valia 123 reais na época, em 1824. E quem tinha, então, até 123 mil réis, não, 123 mil reais, né? Convertido, então, para os valores de hoje. Quem tinha 100 mil réis na conta poderia votar. Quem tinha patrimônio, né, declarasse para o imposto de renda 100 mil réis, que equivale a 123 mil reais hoje na conta, poderia votar. Então, quem é que tem 123 mil reais hoje na conta? Né? Então, muito poucas pessoas. Né? Então, uma pequena elite aí, talvez dos 1%, poderia votar. Né? Então, veja bem desde quando vem essa política, né, do 1%, né, da acumulação de renda, por que as pessoas tinham que ter uma elite acumulando renda, porque eles que decidiam. Né?
e continua decidindo, né, de forma não velada, mesmo que fosse analfabeto. Só. Então, com renda, quem tinha 123 mil reais no bolso, mesmo que fosse analfabeto, poderia votar. Então, com isso, apenas 13% da população tinha condição de votar. O voto era obrigatório, como ainda é hoje, e como já vimos, as eleições eram controladas pelos coronéis locais ou pelas oligarquias regionais, tá? O que significava que a decisão do voto estava na mão de quem tinha o poder. Era o chamado voto de cabresto, como a gente falou lá no início. Então, os coronéis decidiam, existia dois partidos somente, né? O PRP e o PRN, né? E os coronéis decidiam quem seriam os candidatos e eles contavam os votos pelas pessoas que moravam nas áreas ou nas terras sob sua ascendência. Tá? Então, em 1881, a Câmara de Deputados votou uma lei que aumentava a renda dos eleitores para 200 mil réis, olha só. Então, passou para 246 mil reais o valor de patrimônio, né, que cada pessoa tinha que ter, de renda, né, a renda de cada pessoa anual, né, tinha que juntar 246 mil reais anualmente para poder votar, senão não tinha esse poder. Em decorrência, né, como somente 15% da população era alfabetizada, 80% da população masculina perdeu o direito de voto. Nas eleições parlamentares de 1886, por exemplo, votaram somente pouco mais de 100 mil eleitores, ou 0,8% da população brasileira. Então, em 1886, menos de 1% da população brasileira escolheu, então, os deputados, né, que participavam da Câmara dos Deputados e dos senadores. Tá? Então, essa situação legal não mudou com a primeira Constituição da República, promulgada em 1893. No ano seguinte, apenas 2,2% da população votou. E em 1930, 5,6% dos brasileiros foram às urnas. Como podemos ver, os governantes eram escolhidos por pouquíssimas pessoas, uma minoria que exercia o direito de voto. Os direitos civis e políticos tão restritos, os direitos sociais eram quase inexistentes durante o período imperial. E a República Velha, a assistência social estava nas mãos das irmandades religiosas ou de sociedades de auxílio mútuo organizadas por pessoas leigas. Essas instituições funcionavam para quem contribuía, fazendo empréstimos, garantindo apoio em casos de doença, auxílio funerário, em alguns casos, pensão para viúvas e filhos. O Estado não se envolvia nessas questões. Então, o Estado não se envolvia nos direitos sociais, pessoal. Então, se tu ficava doente e tu não tinha condições de pagar um hospital, te vira, não tem, o Estado não se envolvia, tá? O Estado foi se envolver só bem depois, só com Getúlio Vargas, lá na Constituição, né, de 1934, tá? Então, o que acontece? Quem, então, te prestava assistência para essas pessoas que não tinham condições? A Santa Casa de Misericórdia. Então, o Hospital Santa Casa de Misericórdia, ele é um hospital, então, que nesse período colonial, todo o período colonial, e durante a grande maioria do período da República, né, até bem pouco tempo, até a criação do SUS aqui no Brasil, ele era um hospital, então, que as pessoas miseráveis, que 80% da população, procuravam.
né? As pessoas procuravam para poder se socorrer quando ficavam doentes, né? O único hospital que atendia, o único hospital que atendia de forma gratuita as pessoas que não tinham condições de pagar pelo atendimento, tá? Então, é assim que funcionavam os direitos sociais no Brasil, tá? Então, os direitos dos trabalhadores das cidades não existiam. E quando se estabelecia alguma regulamentação, como a da jornada do trabalho infantil, em 1891, ou a do direito de férias, em 1926, então até 1891, as crianças poderiam ir para o trabalho com seus pais, tá? Poderiam trabalhar nas fábricas. E no direito de férias, em 1926, seu cumprimento não era levado em conta, nem cobrado pelas autoridades. Na zona rural, prevalecia a dependência do trabalhador em relação ao grande proprietário, tá? Que, em geral, fornecia alguma assistência médica e remédios, numa atitude paternalista que encobria a exploração. Na área do ensino, a Constituição de 1824 estabelecia como obrigação do Estado fornecer educação primária. Então, mas essa determinação nunca foi efetivada. Então, a Constituição de 1891 retirou a obrigação do Estado, ou seja, a educação passou a ser uma questão particular. Então, muitos foram os movimentos sociais que surgiram nesse período para modificar o cenário político e social, e em várias partes do Brasil demonstra que a população tinha noção de seus direitos e dos deveres do Estado. Mas tais movimentos refletiam muito mais reações aos abusos sofridos do que tentativas de proposições dos novos direitos. Então, a Constituição Liberal de 1891 retirou a obrigação, por exemplo, do Estado fornecer a educação pública gratuita, que é essa que nós estamos exercendo hoje, que vocês estão exercendo aqui hoje, né? Poder assistir a minha aula totalmente gratuita, né? A Constituição de 1891 criou as escolas particulares, as escolas que, se tu quisesse estudar, tu tinha que pagar, desde a educação infantil, né, até a graduação. Então, somente uma pequena parcela, em torno de 6% da população, conseguia estudar. Então, o número de analfabetos no Brasil sempre foi muito grande. Hoje, em 2020, 30% da população brasileira é analfabeta, né? Mesmo tendo o Estado fornecendo educação gratuita. Então, de 200 milhões de habitantes, 30 milhões de pessoas são analfabetas. Então, o analfabetismo é um problema muito sério, né? Como que as pessoas vão exercer o direito à cidadania se elas não conseguem ler e escrever? A aula, então, era até aqui, tá? Esse texto, Uma Sociedade com Direitos para Poucos. Pessoal, então, por hoje é só, tá? Vou encerrando por aqui. Na aula que vem a gente continua, tá bom? Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.